Fala, moçada! Então agora um videozinho de exercícios de cinemática. Vou dividir em 3 vídeos para quem já está no estágio aí um pouco acima, né? Para quem está começando, não sabe nada, assimilação, que é esse primeiro. O segundo, na sequência, a gente tem aquele aperfeiçoamento, né? Para quem está mais ou menos. Para quem já está bom, vai lá para o aprofundamento para conferir. Então vou usar essa apostila do positivo e vamos lá ver isso. Então, galera, exercício número 1 aqui, ó, bem facinho, né? Considere o seguinte texto contendo lacunas. A é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos com base nos conceitos de posição, velocidade e aceleração. Se não considera a força, é porque eu estou falando de cinemática. Então pode ser esse ou esse, né? O resto não. Neste estudo, entende-se que um objeto está em repouso ou movimento, quando sua posição muda com o passar do tempo. Isso é movimento. Em relação ao tempo, né? Então, em relação aí, né, do tempo em relação a um referencial. Então, para completar corretamente, cinemática, movimento e tempo. Essa aí foi moleza. Vamos lá para 2. Um automóvel aproxima-se de um paredão, como ilustra a figura. É incorreto. Olha, incorreto, né? Esse aqui não tem nem fonte de... Até que tem, né? Deve ser bem antigo isso aí. Ó. Não se usa muito, né? Pedir o incorreto, mas no Enem é proibido. Mas vamos marcar o que é errado. O motorista que está lá dentro do carro está em repouso em relação ao automóvel? Sim. Mas em movimento em relação à superfície da Terra? Sim. Lembrando que movimento e repouso é definido como movimento muda a posição, repouso não muda a posição em relação ao referencial. Então o motorista está em repouso em relação ao carro, sim. Essa está certa. O paredão está em movimento em relação ao automóvel. Da mesma forma que o automóvel se move em relação ao paredão, o paredão se move em relação ao automóvel, tá certo? O paredão está em repouso em relação ao solo? Sim, ele está preso no solo. O paredão está em repouso em relação ao automóvel? Não, ele se move em relação ao automóvel. Então, resposta, letra D. A letra E fala, o automóvel está em movimento em relação ao paredão? Sim. Leia atentamente o enunciado a seguir e responda as questões 3 e 4. Freestyle é uma modalidade do paraquedismo conhecida como balé aéreo. Nessa modalidade, o salto é realizado em dupla. Um dos integrantes, conhecidos como free flyer, realiza diversas manobras, enquanto o outro, o cameraman, fica responsável por realizar as filmagens dessas manobras. No freestyle, normalmente há a presença de jurados no solo, avaliando as manobras e a qualidade artística da gravação. Considerando apenas a direção vertical e que ambos os paraquedistas estão em queda com a mesma velocidade, podemos afirmar que, em relação ao cameraman, o atleta de free flyer está em... Se os dois caem junto com a mesma velocidade, ele está em repouso, um em relação ao outro. Então, letra B. Em relação à distância percorrida durante a queda e em relação ao cameraman, podemos considerar o atleta free flyer respectivamente como, olha só, posição inicial, ele não é uma posição inicial, viagem, ele é um ponto material ou um corpo extenso. Em relação ao nosso problema ou em relação ao referencial, a gente considera que ele é tão pequeno que ele é um ponto material. Então quer dizer que eu posso chamá-lo de ponto material. Em relação ao atleta, ele é do mesmo tamanho do atleta, aí ele é um corpo extenso. Então, resposta, letra D. Então, corpo extenso e ponto material é definido em relação ao que você estuda. Então, em relação ao referencial da Terra, ponto material. Em relação ao cameraman, ele é um corpo extenso. Número 5. Em física, compreendemos como grandeza as propriedades dos corpos e da própria natureza, que podem ser medidas e quantificadas numericamente. Com base nisso, assinale os elementos a seguir que podem ser considerados grandezas físicas. Então, tudo que eu posso medir é grandeza física. Temperatura é grandeza física, cor não é, nem cheiro, deslocamento é, tempo, massa. Olha só, nota você quantifica, mas não é uma grandeza física, né? Porque às vezes a nota pode ser subjetiva, né? Então,
a gente não vai considerar por isso. Pensando numericamente, causa um pouco de confusão. Beleza, de jeito nenhum. Estação do ano também não. Velocidade, força e sentimento, sem chance. Então essas aí são grandezas físicas. Agora, podemos classificar as grandezas físicas em dois grupos: escalares, né, que são aquelas que têm apenas o módulo ou a intensidade com uma unidade de medida, e as vetoriais, que além disso, de intensidade, tem direção e sentido. Sabendo que ambos têm características distintas, assinale a alternativa que apresenta apenas grandezas de natureza escalar. Aí é só você perguntar para onde. Se não fizer sentido, é escalar. Então vamos lá, temperatura, para onde? Faz sentido nenhum, né? Então é escalar. Massa, 10 kg, para onde? Não faz sentido. Força, força faz sentido, então é vetorial. Temperatura e massa de novo. E tempo, tempo também você não tem para onde. Olha só, força tem para onde, velocidade, aceleração, então força de novo, velocidade. Agora, beleza, esse troço aqui não é grandeza física não, né? Então a resposta correta, letra B. Assinale a alternativa que apresenta corretamente apenas grandezas, cuja natureza é vetorial. Então, trabalho, não, né? Trabalho não é, então já errou. Força eletromotriz não é, né? Que está relacionada à tensão. Temperatura, não. Força elástica, toda força é. Momento linear, também é, que é aquele Q igual a mv. Velocidade angular, também é. E deslocamento também. Então, resposta, letra D. Vamos lá para o 8, nosso último de aperfeiçoamento. Na física clássica, uma maneira comum de entender os vetores é compreendê-los como segmentos orientados, que apresentam 3 atributos: módulo, direção e sentido. A representação gráfica é feita por meio de uma seta, conforme a imagem. Então está lá o vetor C, né, tal. Na ilustração, os atributos do vetor estão identificados como A, B e C. Não é o vetor, o C ali não é o vetor não, o C ele está representando o tamanho. Relacione corretamente cada letra ao atributo. O módulo do vetor é representado pela letra C ali, o tamanho dele. O sentido é a seta, o sentido está representado pela letra A. E a reta representa a direção. Então a reta suporte é a direção, a pontinha da seta é o sentido, né, direita ou esquerda ali no caso. E o C ali representa o tamanho. Então aqui, exercício de aperfeiçoamento. Molezinha, hein? Agora a gente vai passar... Não, esse foi assimilação. Então tá aí exercícios de introdução, de assimilação. E agora a gente vai fazer aperfeiçoamento. Vou passar para outro vídeo, hein?